Hoje eu vou te apresentar um personagem bíblico por nome Josué, um líder político, militar e religioso que usava o nome de Deus para praticar as suas maiores atrocidades e aberrações. Vamos falar de um general que adorava torturar, apedrejar, queimar, esquartejar e expor os seus desafetos em estacas e árvores. Vou te apresentar um homem tão maléfico, tão malicioso, perverso, ruim e maligno que todo e qualquer ditador e tirano que você do outro lado conheça se tornará simplesmente um homem santo diante dele. Então fica comigo que eu te conto tudo isso e muito mais logo após a nossa abertura. Além da Fé, com Jason Ferreira. Bom, Brasil, estamos de volta e, como sempre, é uma honra muito grande receber você aqui. Muito obrigado mesmo por sua presença, agradeço demasiadamente por sua participação e agradeço muito por sua preferência a este canal. Eu espero muito que o tema de hoje realmente toque no seu coração, que realmente chegue nos seus ouvidos e que você possa pegar, inclusive, a sua Bíblia e você possa conferir versículo por versículo. E outra, tenha uma reflexão, examine as Escrituras, examine realmente esse livro e veja se realmente trata-se de um livro inspirado por algum tipo de Deus. E se você gostar desse assunto, eu vou pedir a você para compartilhar, pelo menos com um ou dois cristãos que você conhece. Veja qual é a opinião que ele tem a respeito deste vídeo. Nós vamos tratar sobre o tema, a malignidade de Josué, como ele usou o nome de Deus para conquistar as nações. Então, se você gostar desse conteúdo, eu vou pedir a você que você deixe aqui a sua inscrição, inscreva-se, mas somente se você gostar dos nossos vídeos. E outra, se você puder, compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais, tá? E se você também puder, deixa aqui um gostei, sugestiona, recomenda e esteja junto com a gente. E se você puder também, seja membro do nosso canal, pessoal. Nos ajude, nos fortaleça para que nós possamos chegar cada vez mais longe. Bom, Brasil, é o seguinte, Josué era simplesmente o sucessor de Moisés, cujo o significado significa Iavé salva. Josué é o personagem bíblico que está aqui, inclusive, no livro de Josué. Toda a sua história é narrada aqui no livro de Josué, o quinto livro do Antigo Testamento. Este homem do qual nós estamos falando, ele foi um líder político, militar e religioso de um povo que era completamente bruto. Um povo ignorante, chamado Israel Antigo, os antigos israelitas. O interessante, Brasil, é que as suas campanhas militares aniquilavam as nações. Mas o interessante é saber que as nações que ele aniquilavam eram nações pobres, nações completamente desprotegidas e sem condições de lutar. Josué também, ele tinha uma polícia secreta que investigava todo e qualquer início de rebelião, indício de rebelião entre os próprios israelitas controlados. Ele controlava todo o povo. Qualquer ato suspeito, qualquer pessoa era completamente torturado, era executado, esquartejado publicamente. E uma coisa que nos impressiona dentro do próprio livro de Josué é que ele não aceitava críticas ao seu governo. Ele aniquilava todos, indistintamente, pessoal. Até mesmo seus amigos e os seus parentes mais próximos. E a sua paranoia custou a vida de cerca de milhões de pessoas. Agora veja que coisa selvagem, impressionante, lastimável, que está inclusive dentro da Bíblia. O próprio Josué, ele invadia as terras alheias. Ele matava todas as pessoas. Ele fazia uma cachoeira de sangue. E depois ele pegava todos os pertences, as preciosidades delas, como prata, ouro, metal e ferro, e dizia que estava levando todas essas preciosidades para a casa do tesouro do Senhor, o lugar de onde ele tirava todas as suas riquezas. E Josué, ele adorava torturar, apedrejar, esquartejar e expor as suas vítimas em estacas e árvores, Brasil. Tem uma coisa que nos impressiona e que nos deixa completamente estarrecidos diante disso, que está inclusive na Bíblia. O próprio Josué, ele doutrinava as pessoas com várias superstições e ele manipulava todos. E se as pessoas desobedecessem a ele e as suas superstições, ele queimava os desobedientes e as suas famílias também. E até mesmo os seus animais vivos, pessoal. Ele fazia tudo isso enquanto a pessoa estava viva. Josué era uma pessoa completamente maléfica, maliciosa, perversa, malévola, ruim, maligna. Que ele pegou um homem chamado Acã. Pegou também a sua esposa, seus filhos, suas filhas, seus bois, jumentos, ovelhas e até a sua casa e queimou todas essas pessoas. Queimou todos os seus animais ainda vivos. E enquanto as pessoas estavam em chamas, queimadas, ele fez o povo apedrejá-los até que morressem assados e apedrejados. Esse cara, ele era tão selvagem, tão sanguinário, ele era tão traiçoeiro, sedento por sangue, que ele mandava tocar fogo nas cidades com seus moradores ainda dentro. E ainda ele tinha cara de pau de dizer que Deus havia mandado ele fazer determinada coisa. Isso é que é impressionante. Josué era um sanguinário, uma pessoa que tinha sangue nas mãos. Ele era uma pessoa voltada para o crime, era uma pessoa obstinada, querendo o poder a todo custo. E como ele era uma pessoa do crime, ele também era uma pessoa do cangaço. O cangaço de hoje, como você conhece. Por isso, ele adorava as cidadezinhas pequenininhas para assaltar e matar as pessoas para ficarem com suas terras, ficarem com seus bens. Foi isso que ele fez com uma cidade bem pequenininha chamada Ai. Olha o nome da cidade. Ai era uma cidade muito pequena, onde Josué tacou o terror nessas pessoas. Uma coisa que nos estarrece, que nos deixa perplexo diante disso, é que esse covarde, esse maníaco,
ele, depois de ter matado todos os habitantes da cidade de Ai e queimar a cidade deles, ele mata alguns animais e queima como oferta de paz para o seu Deus bélico. Ele faz uma oferta dizendo: Senhor, muito obrigado por tudo isso aqui, é o que nós queimamos e oferecemos para ti como oferta aceitável. E ele invadia algumas terras e colocava as pessoas como suas próprias escravas. Os escribas, por exemplo, ou os profissionais que tinham a função de escrever textos, de registrar dados numéricos, de redigir leis, de copiar e arquivar informações, escreviam grandes vantagens para enaltecer a propaganda, no caso, né? Para enaltecer o nome de Josué e para deixar sua propaganda política e militar nas altas. E esses escribas, eles enalteceram tanto Josué, eles enalteceram tão grandemente que eles escreveram absurdos como Deus, por exemplo, lançando pedras do céu para matar os inimigos de Josué. Isso é um exagero. Sem contar que eles inventaram, os próprios escribas inventaram, que o sol e a lua pararam para que Josué pudesse matar todos os seus inimigos antes de escurecer. E o que me impressiona é que muitas pessoas colocam o nome dos seus filhos de Josué imaginando que está louvando ou que está fazendo uma homenagem a um grande homem de Deus, um grande santo. Esse homem, ele era completamente mau. Ele era completamente perverso, vingativo, neurótico. Ele aniquilava tudo que tinha fôlego de vida. Ele não tinha respeito a nada e a completamente ninguém. Não tinha negócio de direitos humanos com o próprio Josué. Ele não pregava paz, não pregava vida para ninguém. E uma das coisas perversas que a gente nota é que ele usava o nome de Deus para praticar as suas atrocidades. E assim ele matava tudo, inclusive, Brasil. Ele matava os próprios bebês. Ele matava recém-nascidos a espadas. Pegava os recém-nascidos pelos pés e dividia ao meio com a espada. Ele era tão cruel e sangue frio que, por pura estratégia, ele cortou os tendões de centenas de cavalos, deixando-os completamente inválidos. E ele queimou os carros dos combatentes, dos próprios inimigos, e ainda disse que foi o próprio Deus que lhe mandou cortar os tendões dos cavalos. Ele dizia que tudo era Deus, tudo que ele fazia de ruim, de perversidade, de barbaridade contra animais, contra seres, contra crianças, grávidas, idosos. Ele dizia: gente, tem uma justificativa. Eu fiz isso simplesmente porque o Deus de Moisés mandou fazer isso. E se ele mandou, quem sou eu para desobedecer, não é verdade? E uma coisa que é inacreditável é que ele acreditava e ele pregava a superioridade racial. Ele achava que o povo de Israel era superior a todos os povos. Então somente Deus somente havia escolhido o povo de Israel para reinar sobre todos os povos, e todos os povos, onde pisasse a planta do pé de Josué, todas aquelas terras e todos aqueles povos seriam escravos deles. Era essa a ideia que eles tinham, uma megalomania profunda, Brasil. Agora presta atenção numa coisa que é uma estratégia perfeita de Josué. Ele usava o nome de Deus para isso, para conquistar as boas terras, para conquistar os bens, a comida, o ouro, a prata, para conquistar os animais e as filhas virgens dos povos fracos. Josué, ele precisou usar uma estratégia poderosa. Ele precisou acusar todos esses povos de idolatria, de paganismo, de pecado, de infidelidade, de imoralidade e de inimizade com Deus. Aí o povo realmente se revoltava contra esses povos. E o interessante de tudo é que ele também era muito, muito esperto, cara. Ele nunca e sequer, jamais ousou pensar em lançar uma campanha contra as grandes e poderosas potências da Mesopotâmia. Ele nunca jamais quis acusar os povos poderosos de idolatria, de paganismo, de pecado, de infidelidade, de imoralidade ou de inimizade com Deus. Aí pergunta-se, e por que ele não queria acusar